Alô, alô, galera. Alô, som, som. Vamos começar mais uma live hoje. Atenção, atenção. Estamos ao vivo. Alô, alô, som. Vamos começar mais uma live hoje, pontualmente 20h30. Hoje é dia 16 de março. Confirma o som aí pra mim, galera. Quem tá me ouvindo, meu áudio. E aí, Silvano, beleza? Aqui, Taufman, beleza? Paulo, ouvindo bem aí, galera? Som tá ok, imagem tá ok. Então, legal, pessoal já entrando aí, pontualmente às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai... eu recebi muitos pedidos para que a gente fizesse uma live, uma discussão sobre uma confusão que aconteceu aí do ano passado, no começo desse ano retrasado, que é sobre a residência médica de cirurgia geral. Tá? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o formato da residência de cirurgia, sobre aquela dúvida, o que é o curso de 2 anos, o que é o curso de 3 anos, o que é que pode, o que não pode, se vale a pena fazer um ou outro. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a regra, qual é a legislação atual, o que aconteceu nesse movimento na Comissão Nacional de Residência Médica. Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre as minhas opiniões e aí a gente vai concluir para ver o que é melhor vocês fazerem, cada um aí na sua situação. Você que está no internato, você que está no 4º, 5º ano, que está pensando, aí não sabe ainda o que vai fazer, a cirurgia geral é uma possibilidade. Então, tem que saber como funciona essa regra aí. Tá? Então, isso é algo que aconteceu muito recentemente e mesmo já estando implementado, muita gente ainda tem dúvida. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. O que eu queria começar falando para vocês aqui? A cirurgia geral, ela é ao mesmo tempo, ela é uma especialidade e ela é também um pré-requisito para outras especialidades, as especialidades cirúrgicas. Então existe já uma confusão a partir daí. Então, só para vocês terem uma ideia, se inserirem aí no contexto nacional, a gente teve agora no ano de 2018 cerca de 26 mil vagas de residência médica no Brasil. Dessas 26 mil vagas, quase 2 mil vagas são de cirurgia geral, 1.980 e poucas, quase 2 mil vagas. Então, a cirurgia geral é uma das grandes áreas da medicina, né? Então, junto com a clínica médica, com a ginecologia e obstetrícia, junto com a pediatria. Então, o número de alunos que procuram a residência de cirurgia é muito grande. Então, ela é uma das mais concorridas e nas provas também aí é algo que derruba muita gente. Então, o que aconteceu? Quando você faz cirurgia geral, como é que era a regra antes? Cirurgia geral é uma residência de 2 anos. Você terminou a sua residência médica de cirurgia geral, você ganha o título de cirurgião geral. Então, você pode se anunciar como cirurgião, você é um especialista. Você pode se inscrever lá no CRM como cirurgião geral. A partir daí, ou você toca a sua vida como cirurgião, vai trabalhar, vai fazer plantão, vai abrir consultório, vai trabalhar no sistema público, no convênio, no privado, vai tocar a sua vida, ou você vai fazer a prova para uma subespecialidade, para fazer o R3, o R4, o R5, e aí tem 9 grandes subespecialidades da cirurgia geral. Então a gente tem a cirurgia do aparelho digestivo e a coloproctologia, que são aí ramificações da cirurgia geral em si, que são especialidades separadas. Você tem a cirurgia torácica, a cirurgia vascular, a urologia, a cirurgia plástica, cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica e cirurgia cardíaca cardiovascular. Então são 9 grandes áreas. Então você teria que fazer 2 anos de cirurgia geral para depois prestar a prova para uma dessas subespecialidades. Então sempre funcionou assim há muitos anos. Então o que acontece agora? O que acontece é o seguinte, que existe um movimento que não começou o ano passado não, de que se percebeu que uma coisa muito lógica, o conhecimento ele avançou demais. Então a formação do médico de hoje não é a mesma do começo do século XX. Não é a mesma dos anos 50. O conhecimento ele cresceu demais.
Então você não consegue mais acumular tanto conhecimento em tão pouco tempo. Então o que acontece? A formação vai ficando muito defasada. Então alguma coisa tinha que ser feita em relação a isso aí. Então você tem, por exemplo, um médico formado lá nos anos 50, por exemplo. Imagina a quantidade de conhecimento que ele tinha que adquirir. Então muitas vezes ele fazia medicina e saía para o mundo, não fazia residência, ele ia para o interior. Lá ele fazia parto, ele pegava o bebê, fazia raquianestesia, fazia pequenas cirurgias. Era um treinamento mais genérico de pequenos procedimentos. Tá? Agora, com o avançar da medicina, isso se torna impossível. Né? Como é que você vai ter uma formação de excelência em todas as coisas? É simplesmente impossível. Né? Então, alguém está me falando aqui a oncologia. Sim, a oncologia cirúrgica também, mas eu poderia colocar outras. Né? Então, eu falei as 9 grandes áreas clássicas. Mas tem também, por exemplo, a endoscopia, que você pode fazer via cirurgia geral. Você tem também a terapia intensiva, que você pode fazer via cirurgia geral. Então tem outras especialidades a mais que a cirurgia geral pode ser usada como pré-requisito. Tá? Então, mas são 9 grandes especialidades. Agora, o que aconteceu? Se você tiver principalmente em um grande centro, vamos supor que você é residente de cirurgia no Hospital das Clínicas da USP, na Unifesp, na Santa Casa, na USP de Ribeirão, nas grandes escolas, o que acontece com você lá? Você vai ter uma ótima formação, você vai passar por especialidades, você vai discutir os casos ali dentro das áreas. Dentro da cirurgia do aparelho digestivo, você vai passar no esôfago, no estômago, no fígado, no pâncreas, na coloprocto. Tudo isso vai ser muito bom para você, mas você vai operar pouco durante os seus 2 anos de cirurgia geral. Por quê? Porque, primeiro, que sempre vai ter o R3, sempre vai ter o R4, vai ter o R5. Então, você vai ter um pós-graduando, vai ter um preceptor, um assistente. Você acaba sendo papado o tempo inteiro. Então, o que acontece? Quando você faz 2 anos de cirurgia geral em um grande serviço que tem uma formação de excelência, do ponto de vista de prática, você não sai seguro para encarar um plantão de porta, para encarar um PS daqueles de trauma grave. Você não vai sair seguro, você vai precisar acompanhar alguém por um tempo, ou você vai fazer o R3 ou o R4 de alguma especialidade, ou do aparelho digestivo. Então, o que acontece é o seguinte, só que essa pessoa aí, que estava insegura e estava caindo no mundo, atendendo pessoas, essa pessoa aí, ela estava com título. Então, ela estava respaldada pela sociedade, estava respaldada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a gente estava titulando alguém que, na verdade, não tinha mais a condição de ter aquela formação geral mesmo, completa. Quando a gente fala em cirurgião geral, conversa com seus professores antigos. O que era cirurgia geral nos anos 70? O cirurgião geral operava tireoide, o cirurgião geral operava muitas doenças ginecológicas, né? O cirurgião geral, a parte oncológica, ele operava de tudo, operava varizes, operava criança, fazia pequenas cirurgias urológicas. O cirurgião geral ele sempre foi muito resolutivo e ele foi perdendo espaço. E aí não é uma questão de mercadológica, de quem tem mais direito a fazer isso ou aquilo, não. A pergunta é, qual é o cirurgião que o Brasil precisa? Então o nosso país é muito grande, a gente não pode olhar só no grande centro. Então você você precisa de médicos em cidades de 10 milhões de habitantes e também cidades de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, 10 mil habitantes, de 5 mil habitantes. Então, que cirurgião geral a gente vai precisar em todos os lugares do nosso país? Então, essa é uma discussão antiga já. E o conceito de que 2 anos de cirurgia para formar um cirurgião que seja realmente confiante, que tenha um bom treinamento, que tenha condição de prestar um bom serviço, isso já é unânime que 2 anos é insuficiente hoje em dia. Então, muitos alunos, então vocês mesmos podem dar um depoimento de vocês aqui para mim, a gente vai responder perguntas aqui no final. Muitas vezes vocês durante a faculdade já se especializam, né? Então o cara já quer ser urologista, já quer ser plástico, já quer ser endoscopista, já quer ser cardiologista, reumato. Então você já vai se especializando antes, já vai direcionando a formação. E aquele cirurgião geral ele se perdeu. Só que
o país precisa dele. Então a gente fala esse negócio do hospital tá cheio, muita gente encaminhada de forma errada. Por quê? Os grandes centros lotados? Porque os pequenos centros são pouco resolutivos. Será que tem o profissional certo lá? Será que ele tem condição de trabalho? Então, o que baseou essa discussão principal foi exatamente isso. Você com 2 anos de cirurgia hoje não tem mais uma formação adequada para encarar o mundo cirúrgico. E isso vai acabar sendo perigoso para você. Então não pensa que isso foi uma punição para você aumentar a residência de cirurgia. Não, isso é uma proteção. Então se você sair mais bem preparado dali, você vai ter menos chance de errar, menos chance de ser questionado. Então você não pode cair aí no mundo cirúrgico totalmente despreparado. Então a primeira coisa, que cirurgião a gente quer formar? E existe um consenso de que o Brasil precisa de um cirurgião realmente resolutivo para pequenos e médios procedimentos, até alguns procedimentos maiores, mas que não exijam grandes complexidades do ponto de vista hospitalar. Então, quer ver, por exemplo, você fazer uma colectomia total, uma colectomia parcial, é uma cirurgia grandinha, mas ela não precisa de grandes estruturas, não é um paciente que vai para UTI na maioria das vezes. Você dá para fazer com anastomose manual, mas precisa de um treinamento. Isso pode ser feito num lugar pequeno. Então a gente tem várias cidades do Brasil que são cidades pequenas, mas que têm uma estrutura razoável. Tem um hospital, tem anestesista, tem antibiótico, tem laboratório. Então se você tem uma condição mínima ali, você está fazendo uma cirurgia de vesícula, tem que explorar uma via biliar. Então, olha o problema, você se faz 2 anos de cirurgia geral, você fez 10 vesículas na vida, você sai querendo fazer colecistectomia, você lesa uma via biliar. E aí, como é que você vai fazer para consertar isso? Você tem o treinamento para realmente fazer a correção cirúrgica ali naquele mesmo tempo? Você vai ter que encaminhar? Então, é isso que eu estou falando, em relação ao treinamento realmente do cirurgião em relação a isso. Então, isso foi discutido com todas as especialidades, não foi algo que veio de cima para baixo, não. Isso foi amadurecido aí agora nos últimos anos, Então houve uma aproximação do Conselho Federal de Medicina, com a Comissão Nacional de Residência Médica, com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu participei de várias reuniões também na Câmara Técnica de Cirurgia Geral lá no Conselho Federal. Então houve uma aproximação e um entendimento de que isso seria melhor para a sociedade, isso seria melhor para os pacientes e melhor para os médicos. Então houve a necessidade de mudar. As especialidades foram consultadas. Será que elas queriam já pegar o residente desde o começo, desde o R1, e formar ele desde o começo? Faz 4 anos de cirurgia torácica lá no tórax, faz 4 anos de urologia lá na uro. Não, eles não quiseram. Então, eles foram, na verdade, a favor de que continuasse tendo um pré-requisito na cirurgia geral e depois nós entregássemos esse médico já com treinamento básico para ir para a subespecialidade. Então houve uma série de discussões, se faz 1 ano, se faz 2 anos, se faz 3 anos. Então, a princípio, chegou-se ao consenso de que com 3 anos de residência ainda não é o ideal, mas já é muito melhor. Então, com o 3º ano, você teria condição melhor de preparar aquele jovem cirurgião para a vida dele cirúrgica. É claro que no começo ele sempre vai precisar se apoiar com alguém mais experiente, mas ele vai sair com uma bagagem muito maior. Então, 3 anos ficou o consenso. Então, o que aconteceu agora? A partir desse ano agora, de quem entrou em 2019, para que você tenha o título de especialista em cirurgia geral, você precisa fazer 3 anos de residência. Então, quem vai entregar isso, a Comissão Nacional de Residência, vai te fornecer esse certificado para que você vá lá e registre no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional aí do seu estado. Então, você só vai ser especialista com 3 anos de cirurgia geral. Então, aí vem a outra discussão. Então, é todo mundo 3 anos. A partir daí, houve um outro problema. Não, mas será que todos os serviços de residência do Brasil tem condições de criar esse 3º ano realmente como ele precisa ser? Então ele tem que ser algo diferente, tem que ser algo a mais. A resposta foi não. Essas quase 2.000 vagas de cirurgia, um pedaço delas poderiam ser utilizadas para isso, outro pedaço não. Então a gente teria que fechar várias vagas de residência de cirurgia, porque elas não iriam se adaptar aos 3 anos. Então, por conta disso, resolveu-se criar 2 programas, porque a gente não quer diminuir as vagas de residência no país. Então vamos criar 2 programas. Um programa
para 3 anos, para quem vai sair de lá com título de cirurgião geral, e um programa para 2 anos, que é o chamado pré-requisito. Ele vai ter 2 anos de cirurgia geral, ele não vai sair com título de cirurgia geral, mas ele vai sair com o direito de prestar a prova de uma especialidade, seja de uro, de vascular, de plástica, de cabeça e pescoço, do aparelho digestivo, da coloprocto. Então ele vai ter o direito de fazer a subespecialidade, mas ele não vai ser especialista. E aí uma confusão, né? E esse cara vai fazer o quê então? Se ele não passar na prova, né? Então ele vai virar ele não é nada, né? Então o que esse cara vai fazer? Baseado nisso, surgiram algo que já devia ter surgido há muito tempo, que são as chamadas matrizes de competência. Então isso aconteceu agora, isso já devia ter sido há muito e muito tempo atrás. Então foi desenhado e está oficializado. Então vocês podem entrar lá no site Comissão Nacional de Residência Médica, Matriz de Competência, Cirurgia Geral. Vocês vão ver lá. O que é isso? Isso é exatamente o que deve aprender um R1 no final do R1, o R2 no final do R2 e o R3 no final do R3. Então isso foi homogeneizado para que as residências falem a mesma língua. Então você está fazendo o R1 lá no Rio Grande do Sul, tem que fazer a mesma coisa de quem está fazendo lá no Rio Grande do Norte. Então são as chamadas matrizes de competência. E aí foi criado inclusive o que é o R3. Então, a partir do momento que a gente criou essas matrizes de competência, eu vou pegar ela aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que diz cada uma delas. Então, o que o R1 tem que fazer, na verdade? O R1 ele chega lá com vontade de fazer tudo, mas coitado. O R1 tem que chegar de madrugada, ele tem que prescrever os pacientes, ele dorme pouco, ele é o que mais se ferra e opera quase nada. Mas é assim mesmo, o bom é que acaba e vai virar R2. Então você tem que aproveitar a sua vida de R1 aí para acumular o máximo de conhecimento possível. Então, o R1 é aquele cara na matriz de competência, ele tem que fazer a história clínica, formular as hipóteses, então ele vai solicitar os exames complementares, ele vai saber interpretar esses exames, então ele vai estudar a parte desde cicatrização das feridas, resposta metabólica ao trauma, a parte do ATLS, é o momento de fazer o ATLS, se você não fez lá no 6º ano, então dominar a parte do atendimento ao politraumatizado, fazer muito pronto-socorro. Então, a parte de indicação de exames também laboratoriais, preparar o paciente. Então, se eu vou lá operar, eu sou o preceptor, quem que prepara o doente? Quem que vê se fez reserva de sangue, que vai fazer a história, perguntar se tem aquela parte da cirurgia segura, se tem alergia, vai falar com a família, então checar o coagulograma, é o R1 que faz isso. Então está escrito lá na matriz de competência. Então ele vai aprender a manusear os equipamentos da videolaparoscopia, então vai fazer câmera, vai saber ligar o insuflador, então ele vai conhecer os instrumentos também da mesa cirúrgica, que já deveria conhecer lá desde o internato. Então é algo mais burocrático, que tem mais a ver com a clínica cirúrgica do que botar a mão na massa em si. Então tem recomendações lá que ele faça parte de pesquisas clínicas, isso é para fazer no R1. Então, avaliar, tem outras coisas também da parte ética, da parte de trabalho em equipe, e é recomendado que no R1 ele passe em algumas especialidades, como a cirurgia torácica, como a urologia, a cirurgia vascular e a coloproctologia, e se possível na terapia intensiva. Então que ele faça estágios nessas 4 ou 5 áreas durante o R1. E aí ele faça já pequenos procedimentos dessas especialidades. Então, por exemplo, ele vai fazer dreno de tórax, ele vai fazer toracocentese, ele vai fazer paracentese. Então ele faça pequenos procedimentos, principalmente da emergência. Então você está lá no pronto-socorro, pediu uma avaliação para vascular, chegou o cirurgião vascular, vai ter que operar, você já aproveita e já entra junto, aprende a fazer amputação. Chegou uma torção de testículo, você chamou a urologia, você já deu o diagnóstico, aproveita e já vai para o centro cirúrgico. Então, principalmente torácica, uro, vascular, coloprocto e na terapia intensiva, é para você pegar isso tudo aí no R1. Faça muito bem a clínica cirúrgica. Então, durante um pronto-socorro, você tem que dominar. Chega um paciente lá com trombose venosa profunda, qual que é o protocolo? Chega um paciente com abscesso cervical, da cabeça e pescoço, mas qual é o protocolo da cirurgia geral?
Chega um paciente lá com uma obstrução do ureter por cálculo, um paciente séptico, qual que é o protocolo? Então você vai dominar a clínica cirúrgica do pronto-socorro. Você não vai ser um grande cirurgião habilidoso naquele primeiro ano, mas domine o pronto-socorro. Então aí tem até alguns procedimentozinhos lá, por exemplo, passar sonda nasogástrica, sonda nasointeral, passar sonda vesical. É o R1 que tem que fazer essas coisas aí, tem que aprender a fazer isso, não delega para enfermagem não. Pegar veia periférica, acesso venoso central, que é algo que poderia ter vindo lá do internato, mas você no R1 tem que fazer. Tem que entubar o paciente, saber entubar. Você vai ter que entubar o doente na enfermaria, que é muito mais difícil. Fazer cricotireoidostomia é o momento. Paracentese, toracocentese, então diagnóstico de alívio. Então a técnica, você que vai ensinar o interno. Então são cirurgias do R1. Drenagem de abscessos, biópsias de linfonodos, pequenas cirurgias, vai tirar um nevus, uma pintinha, um lipoma, um cisto sebáceo, é cirurgia do R1. Fazer curativo, aqueles curativos a vácuo, curativos importantes, paciente com Fournier, é você que tem que fazer lá na enfermaria, você vai dominar a enfermaria, você vai prescrever esses pacientes todos os dias. Lá na laparotomia, qual que é a sua parte? Abrir e fechar. Então fazer a laparotomia mediana, fazer a sutura da parede abdominal, Tanto é que no começo do ano tem um monte de eviscerado. Por quê? Porque o R1 está começando a fechar a parede, faz parte do treinamento. Então, mas você tem que começar por aí. O que mais? Até os acessos à cavidade torácica, Então fazer toracotomia principalmente na eletiva, traqueostomia você vai aprender a fazer no seu R1, a drenagem do tórax, então como manipular o dreno, como cuidar do dreno de tórax na enfermaria, quando tirar o dreno de tórax. Então tudo isso faz parte da cirurgia geral. Até as incisões renais, então as lombotomias também, e as pequenas hérnias umbilicais e epigástricas. Então são os procedimentos aí do R1, são procedimentos básicos, mas o principal do R1 é que você entenda a clínica cirúrgica, que você faça boas hipóteses, que você prepare bem o seu paciente, que você não corra os riscos, saiba conversar com a família, domine o hospital, saiba preencher os papéis. É isso que o R1 vai fazer. O R2 já vai ser cobrado dele que ele já domine mais a fisiopatologia das doenças. Aí começa, está descrito lá nas diretrizes, nas matrizes de competências. As doenças do esôfago, do estômago, do duodeno, do delgado inteiro, do cólon, do pâncreas, do fígado. Então ele já vai ter aí uma compreensão maior em relação ao uso racional de antibióticos. Então o R2 vai ser mais cobrado disso. Qual antibiótico que usa, por quê, qual que não usa, os acessos ao retroperitônio, as doenças retroperitoneais são funções do R2, as bases da cirurgia laparoscópica, então quais são as alterações que acontecem no pneumoperitônio, então que é o débito cardíaco, altera o retorno venoso, altera a complacência pulmonar, tem bradicardia, tem reflexo vagal, então essa compreensão da fisiopatologia vai ser cobrada mais do R2. Os cuidados paliativos, que a gente tem que saber também como lidar com esses pacientes graves, pacientes que já não têm mais condição terapêutica. E qual que é a cirurgia do R2? Então o R2 vai fazer a famosa laparotomia exploradora. A cirurgia de vesícula, a princípio, é o R2 que vai treinar. A cirurgia aberta e laparoscópica são as cirurgias de médio porte. As estomias, então gastrostomia, jejunostomia, ileostomia, colostomia, são as cirurgias que você vai jogar para fora ali aquela parte do tubo digestivo. A cistostomia também, principalmente a cistostomia de punção, sutura da bexiga, cistorrafia, tirar pedacinhos do intestino, então enterectomia com enteroanastomose, então com anastomose manual e também com grampeador, as pequenas colectomias parciais, apendicectomia, está descrito aqui como cirurgia do R2, não do R1. As cirurgias ginecológicas, principalmente a salpingectomia, a euforectomia. O cirurgião geral vai fazer muita salpingoforectomia por conta da gravidez tubária rota. É a principal causa de abdômen agudo hemorrágico. Vai chegar para você, porque não tinha diagnóstico às vezes de gravidez. Então você vai operar mais do que o residente lá da ginecologia. As hérnias inguinais, as hérnias incisionais. Então a cirurgia de hérnia é uma cirurgia puramente anatômica. Então não é para o R1 que está entrando ali, já tem que ter alguma noção. Pode lesar um nervinho e dar dor crônica. Então não é para uma pessoa que não tem domínio ainda da técnica cirúrgica. As cirurgias orificiais pequenas, hemorroidas, fissuras e fístulas. Então esse é o padrão do R2.
ele vai sair de lá, não tem por que ele fazer uma gastrectomia, ele fazer uma anastomose biliodigestiva, não. Ele compreendeu bem a técnica cirúrgica, ele pegou a habilidade manual para fazer as suturas, para fazer um inventário da cavidade, ele faz bem uma vesícula, ele cuida bem do paciente na enfermaria. Nesse momento, ele está apto para ir para a especialidade. Tá? Então, o cara que vai fazer plástica precisa fazer uma anastomose biliodigestiva? Não. Mas ele tem que saber cuidar bem do doente dele, saber o que é uma complicação pós-operatória, ter noção da técnica cirúrgica, saber cuidar da parte nutricional. Então, esse é o objetivo. Agora, o cara que vai para o R3, esse aí já vai cobrar que eles têm um papel de liderança. O R3 de cirurgia, ele vai ser o chefe da equipe. Então lá no plantão vai ter um R2, vai ter um R1, vai ter um interno, vai ter um estagiário, vai ter sempre alguém lá, ele vai ser o chefão ali. Tá? Ele vai dominar a enfermaria, quando tiver uma intercorrência na enfermaria vão chamar ele já vai ter mais experiência e aí a gente vai colocar para ele fazer um treinamento em cirurgias e procedimentos mais difíceis, né, em que ele tenha uma necessidade técnica de uma formação melhor, como por exemplo a cirurgia de obesidade. Então as técnicas de cirurgia de obesidade, cirurgias metabólicas vão ficar para o R3, não tem por que o R2 fazer. Os conceitos de transplantes de órgãos, então o transplante, se ele puder, se o seu serviço tiver, é o momento dele acompanhar o transplante de fígado, o transplante de pâncreas, o transplante de rim, o transplante de pulmão. Então é um momento ideal para ele acompanhar esse momento. Então ele tem que saber liderar essa equipezinha dele lá. Saber as responsabilidades, também conhecer as limitações. Então você tem que saber, por exemplo, quando não operar um paciente, é muito mais difícil você não indicar uma cirurgia. A gente não quer operar pacientes de forma desnecessária e a gente não quer também deixar de operar pacientes que precisam. Então, esse é o grande dilema do cirurgião. E esse feeling aí você vai adquirindo com o tempo. Então tem que fazer muito plantão, tá? Tem que estar muito presente aí. Ó, tô vendo, Dr. Zailton, grande abraço aqui para você, colega lá da Paraíba. Muito legal, faz tempo que eu não vejo o Zailton. Grande abraço para você aí, também cara de formação excelente. Vamos ver se a gente se vê no Colégio Brasileiro de Cirurgiões aí no congresso esse ano. Abraço para vocês, Ailton. Legal ver você aqui. Então, pessoal, qual seria então a cirurgia do R3? Então o R3 ele vai fazer aí aquelas hérnias mais difíceis, aquelas hérnias incisionais ou inguinais recidivadas, as cirurgias que envolvem o esôfago de menor complexidade, como por exemplo a cirurgia do refluxo, aberta e laparoscópica, que mais? As cirurgias, as esôfago-cardioplastias, as cirurgias do megaesôfago. Né? Então a esofagectomia já é uma cirurgia de um porte maior ainda. Tá? Então ele seria importante que ele já fizesse uma cirurgia do aparelho digestivo, que ele já fizesse uma formação maior. Mas as cirurgias médias do esôfago ele já teria condição de fazer. As esplenectomias por videolaparoscopia, o R2 faria a esplenectomia do trauma. Agora a esplené por vídeo seria do R3. As gastrectomias parciais e totais, com todas as suas reconstruções, Biorot1, Biorot2, Y de Roux, é uma cirurgia para o R3. As derivações biliodigestivas, então aquela vesícula complexa, exploração de vias biliares, a papilotomia cirúrgica que ninguém mais aprende a fazer, não sabe mais. O residente sai da residência sem nunca ter visto uma papilotomia cirúrgica. Por quê? Porque tem a CPRE. Agora, se ele estiver lá na cidade dele de 30 mil habitantes, não vai ter CPRE não. Então você vai ter que treinar ali para explorar a via biliar e para resolver o problema. Tá? Então você não pode ser um cirurgião não resolutivo. É claro que vai ter, se você não tiver condição técnica no lugar, você não vai fazer uma esofagectomia eletiva no lugar que não tem condição. Você não vai fazer uma trissegmentectomia hepática, mas explorar uma via biliar você pode precisar. Se o paciente chegar em colangite lá, ele vai morrer no transporte. Então é justamente para isso que você vai ser formado. Então explorar a via biliar, fazer uma anastomose biliodigestiva, principalmente nas vias biliares dilatadas, uma papilotomia, as pancreatectomias corpo-caudais, que são cirurgias também mais simples. Não, a duodenopancreatectomia vai exigir um treinamento maior. Então tudo bem, deixa para o cirurgião do aparelho digestivo, para o cirurgião oncológico, mas você não vai precisar fazer na urgência uma cirurgia de Whipple. Mas a pancreatectomia corpo-caudal pode eventualmente ser necessária num trauma, por exemplo. Então, as colectomias totais, a retossigmoidectomia, então a anastomose com grampeador circular, a cirurgia laparoscópica do cólon, divertículos de esôfago, até a amputação abdômeno-perineal do reto, a cirurgia de Miles,
é para o R3 fazer sim. Aí fora dessa área do tubo digestivo, as cirurgias de tireoide, as nefrectomias parciais e as nefrectomias totais, então incisões lombares. Então a cirurgia de tireoide esse cara tem que dominar. Tá? Então o que mais? Abordar muito bem um pescoço, né? Realizar uma boa cervicotomia exploradora, tomar uma facada, tomar um tiro no pescoço. Esse cara tem que ter um treinamento também. Tá? Então as cirurgias ginecológicas, uma histerectomia, tá? Então bem feita. Então no interior você vai muitas vezes cobrar o escanteio e correr para cabecear. Então você tem que estar preparado para enfrentar essas dificuldades. Então, resumir aqui para vocês as matrizes de competência, mas dá uma olhadinha lá no site da Comissão Nacional de Residência Médica que tem tudo isso lá. Tá? E hoje as residências devem seguir isso. Né? Então aí vem a perguntinha lá, né? Uma velha perguntinha que eu recebo várias vezes. Né? Aquele rapazinho lá que só fez os 2 anos e foi para urologia, ele vai poder trabalhar depois como cirurgião ou não? Então, aí, pessoal, é uma coisa meio interpretativa. Né? A nossa legislação brasileira, o doutor Fabrício também, só tem estrela hoje aqui comigo na live, hein? Grande abraço para vocês aí, pessoal do Nordeste aqui, legal. Grande abraço para vocês. Recomendo fortemente aí, quem quiser aprender clínica médica, o doutor Fabrício aí, um cara top, meu clínico aí, tá? Então, pessoal, vamos continuar aqui. A nossa legislação em relação à parte da atuação médica, ela é meio esquizofrênica, né? Por que eu digo isso? Porque ela diz assim, ela diz que o médico, ele pode fazer qualquer coisa. Então você, quando ganha o diploma de medicina, você pode fazer qualquer coisa, você está liberado para fazer, você não é proibido de fazer nada. Tá? Porém, tome muito cuidado. Tá? Se por acaso você faz alguma atividade, faz um procedimento em que você não tinha uma especialização, você não tinha uma habilitação prévia, você pode ser questionado por isso, né? Principalmente do ponto de vista de imperícia. Então você pode fazer, mas tem que dar certo, teoricamente, porque senão você vai ser questionado. Mas por que não muda essa legislação? Né? Vamos mudar então, não vamos deixar mais ninguém fazer todas as coisas, só vai fazer o que é da especialidade. O Brasil é muito grande, se a gente fizer isso, a gente prejudica muitos lugares. Né? Então, por exemplo, você tem lá aqueles médicos antigos que são resolutivos lá no interior. Se alguém é de uma cidade pequena aí, escreve aqui para mim. Então você tem aquele cara que realmente faz a hack, faz a cesárea e pega o bebê. Isso acontece. Tá? Então a gente não pode proibir esse cara de atuar. Tá? Então por isso que a legislação fica assim. Então se você fizer 2 anos de residência, você pode operar? Pode. Teoricamente, até se você não tivesse feito nada de residência, mas você não vai ter o título. Tá? Então você vai ganhar um certificado e nesse certificado vai estar escrito lá que você cumpriu aqueles requisitos da matriz de competência. Então você tem habilitação para fazer aqueles procedimentos, mas você não é um especialista. Tá? Então, muita atenção para isso. Então, assim, eu não recomendo assim que você, a não ser numa situação extrema. Tá? Então, o ideal é que você faça coisas que você está habilitado, que você está seguro. Já tenho aqui o Gabriel está falando aí, Itaguaí, 13 mil habitantes. Tá? Então, estado de São Paulo ainda você tem ainda alguns especialistas, mas eu não sei como que é aí na sua cidade. Você pode eventualmente ter aí médicos que fazem de tudo e fazem bem feito e são importantes para o país também. Tá? Então não é esse negócio que é importante ter especialista, sim, eu sou a favor da gente se especializar, da gente ter um conhecimento profundo dentro de determinada área. Agora, também é importante que a gente tenha médicos que façam um pouco de tudo na média complexidade, senão não resolve os problemas. Tá? Então, a resposta para essa pergunta, no 2 anos, você pode sair para trabalhar, fazer cirurgia? Pode. Você vai receber habilitação para fazer aqueles procedimentos que estão na matriz de competência do R1 e do R2. Então você não está proibido, mas você não tem título de especialista. Você não pode, por exemplo, se anunciar como cirurgião. E a tendência cá entre nós aqui é que quando a gente está aumentando o número de médicos, o número de cirurgiões, é que daqui a pouco os próprios serviços de trauma, de emergência, queiram contratar médicos que tenham 3 anos. Então isso é uma tendência, assim como você tem a parte da residência de trauma. Né? Então é uma tendência que isso aconteça.
né? Então, se você quiser fazer uma boa formação e atuar como cirurgião geral, a recomendação é fazer os 3 anos. Tá? Então, não queira fazer menos e depois usar os benefícios do outro que fez mais. Então, não vai ser bom para você. Então, proibido você não está, mas eu considero algo perigoso. Cirurgião pode realizar cesárea? Lógico que pode. Cesárea é uma cirurgia mais fácil que existe, né? Então a gente faz durante a faculdade, quarto ano, está fazendo cesárea já. Pode fazer, desde que você tenha treinamento, né? Então no interior é muito comum o cirurgião realizar cesárea. Inclusive, os obstetras do passado sempre foram cirurgiões. Eu conheço vários obstetras antigos que fazem vesícula, né? Então é uma formação cirúrgica. Tá? Então, isso daí pode sim, pode fazer sim. Tá? Então, em relação a isso, cuidado se você for ficar nos 2 anos. Né? Aí perguntam assim para mim, aquele pessoal que foi para o exército, né? Eu recebi essa pergunta também. Né? O pessoal que foi para o exército no ano passado e segurou a vaga. Esse aí era direito adquirido. Então, ele fez a prova antes de mudar a regra. Então, quando ele está voltando agora, em 2019, ele pode optar. Ou ele faz 2 anos, ou ele faz 3 anos. E se ele optar por fazer 2 anos, ele ganha o título, porque ele tinha feito o concurso no ano anterior. Tá? Então isso é uma dúvida que me perguntaram aqui. Tá? Então aí uma pergunta aqui do Marcos. Tem possibilidade do R2 complementar esse R3? Eu vou falar sobre isso aqui, Marcos. Como é que é isso aqui? Vamos supor que você resolveu fazer 2 anos. Então as provas são separadas. Você já... Ó o Silvano aí, 47 cesáreas no internato. Parabéns, hein, Silvano? Esse cara vai chegar bem na residência aí de cirurgia. Não vai fazer clínica médica agora e desperdiçar o talento aí. Então, ó, vamos lá. Você prestou a prova para 2 anos de cirurgia, tá? Beleza, você passou. Então, as vagas são separadas. Então, eu tinha 10 vagas de cirurgia geral. Agora, no meu hospital, tem 7 para 2 anos e 3 para 3 anos. O concurso é individual. Você vai fazer prova para um ou prova para outro. A concorrência vai ser diferente, inclusive. Tá? Não dá para você migrar de um para o outro, não. Você vai fazer a prova e vai entrar naquilo lá. Tá? Então, às vezes a nota de corte seja até diferente em relação a isso. Não, vamos ver como é que vai acontecer com o passar do tempo. Eu fiz uma enquete aí no site, né, perguntando sobre o que o pessoal achava. Deu bem empatado aí. Deu ali 55% querendo fazer 3 anos e 45% querendo fazer 2 anos. Deu bem igual aí. Tá? Agora, se você fez 2 anos... Aí você prestou prova, você queria fazer plástica, você fez 2 anos. Aí você não passou na cirurgia plástica. Você pode fazer o 3º ano? Sim, mas você tem que fazer prova de novo. Você não pode simplesmente falar, vou ficar aqui mais 1 ano. Não, porque não tinha vaga para você. Então você vai ter que prestar outro concurso. E como existe a matriz de competência, se tiver uma vaga de 3º ano sobrando em algum lugar, ele pode abrir concurso. E você presta o concurso e entra já direto no R3 de cirurgia, porque o R1 e o R2 você já fez. Tá? Então você pode sim, terminou o 2º ano, eu posso fazer o 3º ano? Posso, mas eu preciso prestar uma nova prova. Agora e o contrário, né, que é uma outra pergunta também. Eu fiz prova para 3 anos. Eu queria fazer cirurgia geral, era o meu sonho, aí eu entrei lá no R1, vi que era meio complicado, no R2 fiquei decepcionado, tirei uns fecalomas lá, fiquei traumatizado. E aí? Não quero mais esse negócio de cirurgia geral, quero fazer urologia. Aí no R2 o cara foi lá escondido, se inscreveu na prova e passou na urologia. Ele pode fazer a uro? Ele pode abandonar a residência, ele já tem 2 anos, com 2 anos ele já tem as matrizes de competência do R1 e do R2, nesse momento ele já tem o pré-requisito, ele vai direto para a urologia e não faz o R3. Então quem faz 3 anos tem a possibilidade de completar os 3 anos e sair com o título, tem a possibilidade de, após o 2º ano, já ir para o R3 e não fazer o 3º, e tem a possibilidade de, depois do 3º ano, também prestar uma prova de especialista. Eu quero fazer 3 anos e depois do 3º ano eu quero fazer cirurgia vascular. Tudo bem, melhor para você, mais formação para você ainda. Tá? Então, é importante vocês saberem isso. Quem faz 3 anos tem mais opções. Ele tem a opção de receber o certificado de cirurgião geral, ele tem a opção de, no 2º ano, já ir para a especialidade, e ele tem a opção também de, depois do 3º ano, fazer a especialidade. Quem faz 2 anos não tem o título de cirurgião geral, tá? E só tem a opção de ir para a subespecialidade.
Tá? Agora, se você é um cara convicto, eu sou plástico, depois da poneurose eu não quero saber, eu só quero saber de pele subcutâneo e ninguém vai me convencer do contrário, faça 2 anos. Não perca tempo lá querendo fazer bilio-digestiva, querendo fazer gastrectomia total, vai perder tempo. Tá? Então, então, por isso que eu estou dizendo, não tem um certo e um errado. Tem possibilidades que você pode escolher aí agora. Tá? Então, em relação às vagas do serviço que eu recebi também, tá? Você tem vagas, cada serviço vai delimitar. Então, você vai ter que dizer, eu tenho estrutura dentro dessa matriz de competência para receber 2 R3, 3 R3, e aí cada um vai dizer o que tem e a Comissão Nacional de Residência Médica vai gradativamente fiscalizar esse serviço. Tá? Então, quem recebe o título do MEC é o R3, o R2 não recebe, mas ele vai sair de lá com um certificado dizendo que ele está capacitado para realizar aqueles procedimentos da matriz do R2 e do R1. Tá? Então, outra pergunta que eu recebi também, em relação às áreas de atuação. Existem áreas de atuação de videolaparoscopia, da cirurgia do trauma, só pode fazer, que a área de atuação não é especialidade. Tá? Então você tem as especialidades, então, por exemplo, cirurgia geral é uma especialidade, cirurgia do aparelho digestivo é uma especialidade. Agora, videolaparoscopia é uma área de atuação. Você pode fazer depois um ano extra só de vídeo, existem alguns programas assim, né? Ou prestar prova de título direto, que é fornecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, tá? Mas só vai poder fazer quem fizer os 3 anos. Tá? Quem fizer 2 anos não vai poder fazer área de atuação. Tá? Então, importante isso. As matrizes de competência são as mesmas. Se eu entrei para fazer 3 anos, o que eu vou fazer no R1 e no R2 é exatamente a mesma coisa que vai fazer aquele R1 e R2 que fez só para 2 anos. Certo? Então, eu já estou vendo várias perguntas, daqui a pouquinho eu vou responder para vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, agora espero que vocês tenham compreendido isso. E aí todo mundo me pergunta, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que você faz, o que você quer da vida? Você tem que entender o que é a especialidade, qual é a regra, entender que isso é um benefício, não é um problema. Tá? Isso é um benefício para a sociedade e é um benefício para você que vai atuar. E você tem até mais opções agora. Tá? Então, por exemplo, uma outra coisa, aquele cara que quer fazer cirurgia geral mesmo, ele não precisa hoje competir com o cara da plástica, da uro, da vascular, ele vai ter até mais oportunidades. Então você tem leques de opções. Se você está convicto, você quer fazer vascular, você quer fazer uro, você quer fazer endoscopia, você quer fazer cirurgia oncológica, faça 2 anos. Então você vai gastar aquele tempo ali e já vai para o R3. Agora não, existe a possibilidade de eu trabalhar como cirurgião geral, eu quero ir para uma cidade menor, eu quero ter uma formação melhor, eu não estou com pressa, eu acho que pressa nesse momento é uma besteira, não tenha pressa. Tá? Então, quanto mais você investir na sua formação, mais você vai colher os frutos lá na frente. Então, você faça 3 anos. Tá? Então, é isso que eu queria passar essa mensagem para vocês. Tá? Então, se alguém quiser te mandar dúvidas, a gente tem aqui uns 10 minutinhos para a gente responder as dúvidas. Eu vou dar uma descida aqui, tá? Para ver se a gente pega lá do começo. Podem mandar aqui que eu estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Então, eu estou vendo gente aqui de vários lugares, né? Então, pessoal aqui de... vamos ver aqui, pessoal, bastante gente do Nordeste, pessoal de Cochabamba, pessoal de Santa Cruz, pessoal sempre colocando aqui as localidades, né? Então, estou vendo gente aqui de Minas, gente lá do Norte também, pô, legal, a gente está atingindo bastante pessoal do Paraguai. Então, perguntas, pessoal. Vai ser aberta a perguntas no final? Sim, estou nesse momento, tá? A ajuda na residência de emergência, sim, a cirurgia de emergência, a cirurgia do trauma, ela é uma área de atuação e hoje já existem alguns serviços que fazem a chamada residência de emergência médica. Não é uma residência de cirurgia, emergência clínica e cirúrgica, é uma residência muito legal também para quem gosta de emergência, tá? Então, questão de vagas, a maioria das vagas são para cirurgia 2 anos. Sim, por que, Samara, que a maioria das vagas são para cirurgia 2 anos? Porque os serviços têm mais condição de oferecer 2 anos. E se você for somar as vagas das subespecialidades, de todas elas, você precisa de mais gente para preencher elas do que a da cirurgia geral. Então sempre vai ter mais vagas para 2 anos do que para 3 anos.
Tá? A tendência daqui a alguns anos ser somente 3 anos? Pode ser, não sei. Nos Estados Unidos são 5 anos para cirurgia geral, né? A cirurgia básica permite sobreaviso de cirurgia, já que não tem a RQE, já falei aqui, né? Então, a Casper, você pode fazer, mas você não tem o título, você está sujeito a algumas implicações. Você vai ter, se o hospital quiser te contratar, não é proibido não, mas você não é cirurgião geral oficialmente, né? Então, é difícil o R1 ensinar procedimentos para o interno? Não, Lucas. O R1 já é autoridade dentro do hospital. Que isso? Só desconto o estresse, né? Não, que isso? Tem residentes e residentes. O residente inteligente, ele trata o interno aqui, ó, porque o interno ajuda ele no serviço pesado. Que isso? Residente burro só que fica dando patada, porque ele leva a patada dos outros. Esse aí vai ser um mau chefe. Isso aí não tem nada a ver, não. Tá? Então, um abraço aqui para o Zailton, Renata, Antonioli também, um grande abraço. O Fabrício já falei. Então, aqui o pessoal mandando aqui vários comentários. Gabriel, vamos ver aqui. A Samaras que tem uma lenda, um faz tudo lá, que bom, né? Então isso é bom para o lugar também. Vamos lá, pessoal. Aqui, pergunta do Fábio. Aqui, ó, Fabinho, meu sobrinho, ó, um abraço para você, Fabinho, lá no Rio Grande do Sul, hein? Cirurgia digestiva, será que vale a pena fazer o R3 para ganhar melhor? Pode ser. Obrigado a fazer não é, mas é um ganho para você. Se você fizer 3 anos e depois entrar mais 2 anos de aparelho digestivo, você vai ser melhor ainda para você. A estatística das concorrências esse ano, que o número de vagas foi bem discrepante. Olha, eu não tenho uma estatística do Brasil todo, né? Então o que eu vejo é que foi bem pareado. Na verdade, você tem muito mais gente concorrendo para 2 anos, mas você tem muito mais vagas também. Então a estatística ela fica do número candidato-vaga fica bem parecido, né? Então, existe a possibilidade de transformar a residência estilo em mestrado. Existem alguns serviços que têm o chamado mestrado profissionalizante, mas isso não é muito bem visto, não. A residência médica é uma pós-graduação chamada pós-graduação lato sensu, é um treinamento em serviço. Mestrado, doutorado é uma pós-graduação stricto sensu. O que é isso? Não sei se vocês sabem o que significa isso. Stricto sensu quer dizer que você vai estudar uma coisinha pequenininha, estricta ali. Tá? E você vai saber tudo daquilo lá. Então, o meu doutorado, só para vocês terem uma ideia, foi sobre um tipo de anastomose da via biliar no transplante de fígado, que é a anastomose espatulada da via biliar. Então, eu estudei um tipo de anastomose, das suas complicações, as comparações com as outras. Então, é uma coisa muito específica. A residência não, é uma pós-graduação ampla de treinamento em serviço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mestrado e doutorado tem a ver com ciência, tem a ver com publicação, tem a ver com pesquisa, tem a ver com docência. A residência médica tem a ver com a atuação do médico no campo. Então, existe aí as pessoas confundem, não é porque o cara tem doutorado que ele é melhor cirurgião do que o outro, ele é um grande pesquisador, pode ser um grande estudioso, inclusive, tá? Então, mas existe mestrados profissionalizantes. Pessoal do Paraná, de Passo Fundo, o que mais aqui? Vou deixar a live todos os dias. Calma, Beatriz, calma, todos os dias. Ainda não, eu estou fazendo todo sábado às 8h30 da noite, horário de Brasília. Talvez, eu posso tentar aí um horário alternativo, talvez na hora do almoço. Digam aqui para mim se vocês assistiriam, seria bom para vocês ou não. Tipo meio-dia, assim, o que vocês acham, tá? Então, o que mais aqui? Obrigado aqui para todos, pessoal do internato, os residentes com quem nós passamos foram excelentes, aí muitas oportunidades, tá? Então, beijos aí para todos. O único cirurgião aqui no interior do Amazonas, olha lá o Gustavo. Médio Rio Amazonas, parabéns. Então o cara é um herói lá, né? Então eu não sei se ele está no exército no momento agora. Então você tem que ser resolutivo aí. Você vai ter que conseguir resolver os problemas pequenos, médios, né? E saber encaminhar na hora certa o que precisa, né? Cirurgia pediátrica, interessante o R3. Para qualquer coisa é interessante o R3, pessoal. É obrigado? Não. Então, Letícia, se você quiser, vai ter mais um ano de treinamento também. Um beijo aqui para o Miguelzinho, tá me mandando um beijo, que é meu filho de 6 anos, tá? Então, para você também, Miguelzinho, Malu, todos me assistindo. Residência no Brasil e Estados Unidos, bem diferente, tá, Danilo? Você tem aqui
Nos Estados Unidos são 5 anos de cirurgia. Então, para você pôr a mão no paciente, demora, é muito mais tempo. Então, é um treinamento muito diferente aqui do nosso, tá? Quem não tem certeza da subespecialização, será melhor fazer 3 anos? Eu faria. Se eu não soubesse o que eu quisesse fazer, eu faria 3 anos. Tá? Então, ó, prefiro à noite, então tá bom. Pessoal de Santa Cruz, João Pessoa, na Paraíba, 21 horas, quer fazer mais tarde, aí eu tenho que ver aí outros compromissos, tá? O que eu faria hoje, então depende. Hoje, se eu tivesse dúvida, eu gostando da cirurgia geral do aparelho digestivo, eu faria 3 anos. Se eu fosse convicto de alguma coisa, eu faria 2 anos. Tá? Então, o pessoal da Bahia mandando boa noite, o horário está ótimo. Então, pessoal, acho que é isso, né? Acho que eu respondi todo mundo aqui. Então, queria dar uma clareada nesse assunto, que tem muito mito aí. Tá tudo escrito lá, entra na página do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, é cbc.org.br, e também na página da Comissão Nacional de Residência Médica, que você vai ter ali a resolução certinha do que é cada coisa. Aí nos editais das provas eles vão aparecer também. Tá bom, pessoal? Então agora no próximo sábado, tá, a gente vai continuar a nossa live aqui. Eu vou começar a fazer agora com vocês uma outra coisa que o pessoal me pergunta, né? Então, sobre as especialidades. Então, vamos começar a falar um pouquinho, eu vou chamar alguns convidados para a gente conversar sobre a formação do urologista, do cirurgião vascular, da cirurgia plástica, da cirurgia do aparelho digestivo, da cirurgia torácica. Então vamos falar um pouquinho aí sobre cada uma dessas especialidades para a gente continuar essas nossas lives aqui sobre a vida cirúrgica, né? Então em breve a gente vai começar a entrar fundo aí nos conteúdos e preparar vocês realmente aí para as provas que vão chegar, principalmente aí no final desse primeiro semestre. A gente vai pegar firme em relação também ao conteúdo, tá bom, pessoal? Então, grande abraço para vocês. Eu vou deixar essa live aqui por 24 horas aqui no Stories e vou deixar lá no canal do YouTube. Entra lá no canal do YouTube, hein? Dr. Fábio Colagrossi, se inscreve lá, dá joinha, tem que se inscrever, dá uma moral aí para crescer o canal, para eu ficar mais empolgado para fazer mais vídeos para vocês. Pessoal, grande abraço, boa sorte e até mais.